Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, amigos, familiares. Que Deus venha abençoar nesse dia. Quero deixar uma mensagem para o teu coração nesta manhã. A Bíblia vai dizer em Mateus 14, primeiro versículo da Bíblia aqui, Jesus ele vai receber uma mensagem que João Batista foi decapitado, né? E depois Jesus mais para frente, né? Ele vai ter a multiplicação de peixe. E a Bíblia diz que ali Jesus ele multiplicou, né, o pães e peixe. E o versículo 22, 14, 22, vai dizer que Jesus ele fala para os seus discípulos se retirar, que ele ia chegar ali, ele ia conversar, né, despedir da multidão. E ele vai dizer assim no versículo 22: E logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E tendo-a despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, ele estava sozinho. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Qual que era a ordem? Entrar dentro do barco e atravessar de um lado para o outro. Isso é uma ordenança. Quando Jesus ele dá uma ordenança para nós, o que acontece? Nós temos que acatar aquela ordenança. Se ele diz que vai nos abençoar, se ele usa um servo dizendo, olha, eu vou te abençoar em tal coisa, e no meio de tudo isso acontecer alguma coisa que venha a fraquejar ou tirar a tua fé, você tem que ter uma certeza que no meio do trajeto você vai ser provado. No meio do trajeto haverá tempestade ao contrário. Lutas, dificuldade vai vir. Mas nós temos que saber o seguinte, que se Jesus ele disse, vai, atravessa, você vai vencer, qual que é o objetivo nosso? No momento de provações, de luta, é o momento que nós temos que orar e buscar a presença do Senhor. Porque sabemos que a luta vem, a dificuldade vem, mas a ordenança foi atravessar. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Olha, entra no barco e atravessa de um lado por outro. Ele disse, eu vou despedir do povo aqui, né? E quando ele despediu do povo, a Bíblia vai dizer que ele foi orar. Irmãos, oração é buscar poder. Oração é você ter uma ligação da terra com o céu. No momento que você coloca o joelho no chão e começa a orar, as bênçãos do céu têm que se manifestar na terra. O Senhor ele vai abençoar porque ele está vendo que você está sendo fiel a ele. Jesus, ele precisava orar? Não precisava, mas a Bíblia vai dizer que ele orava, ele buscava, ele jejuava. Irmãos, Jesus necessitava falar com o Pai. Jesus, tudo que ele ia fazer, ele tinha que conversar com o Pai. O filho obediente, ele pede conselho para o pai. O filho, quando ele é obediente ao seu pai, nada ele faz antes de pedir um conselho para o pai. Era isso que Jesus fazia. Ele disse, olha, Jesus nunca foi falar, nunca se gloriou a si mesmo. Ele sempre falava que tudo que fazia era para que o nome do Pai seja glorificado, né?
A Bíblia vai dizer que o tema da mensagem que eu quero dizer para você, o versículo 22, o tema da mensagem é a tempestade, né? Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre a tempestade. O texto de Mateus 14 ao 27, o tema é: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Quando eu vejo Jesus falando assim, sou eu vejo em Gênesis não, quando Deus vai falar com o teu servo Moisés, ele está numa sarça, ali ele se manifesta, e a Bíblia vai dizer que Deus começa a dialogar com Moisés. E Moisés, ele fica em dúvida, ele pergunta: Senhor, mas se perguntar quem que é o Senhor, ele vai dizer assim: Moisés, diz que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Aqui vemos esse texto aqui, Jesus dizendo a mesma frase que Deus fala para Moisés: eu sou. Diz que eu sou. E esse eu sou está dizendo que Jesus é tudo na nossa vida. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Ele é a provisão, ele é a esperança, ele que acalma a tempestade, é ele que faz a mudança, é ele que traz a cura. Sou eu que faço tudo na tua vida. Tudo que você necessita no dia de hoje, eu sou, entra na tua casa nesta manhã e manifesta sobre você o teu poder. O eu sou vai mudar a tua história. Aqui vemos no versículo 22, né, a obediência. Jesus, ele deu uma ordenança. Jesus, ele mandou os discípulos entrar no barco e atravessar de um lado para o outro. Mesmo que essa obediência pode enfrentar vento, ao contrário, possa trazer um esforço limitado, pode até trazer um medo e uma exaustão. Sabe quando você começa a remar? Eu não sei se você já foi pescar, entrou dentro de um barco e vai pescar num lugar longe e de repente você pega ondas naquele rio ou vem ventania. Eu lembro uma vez que eu fui pescar com 2 cunhados meus e o barco ele deu um problema no motor e nós pegamos uma tempestade de chuva, era chuva. E o vento estava ao contrário, eu estava remando nós, mandando nós para o Mato Grosso. Nós estávamos na divisa do Mato Grosso, Presidente Epitácio, para o Porto 15. Então o vento estava mandando, então os meus cunhados remando ao contrário, para nós chegar na margem do rio, né? Aquele dia eu fiquei com medo, porque uma que eu não sabia nadar direito, né? Mesmo que você sabe nadar, uma água, ela estando com agitação muito rápida, as ondas muito rápidas, ou ela te manda para o fundo, né? Ou ela te manda para a margem do rio, mas ali era para mandar para o fundo mesmo. Então ali vimos o esforço que eles teve que fazer para remar. Então eu vejo que os discípulos passou por essa situação também. Mesmo eles sendo pescadores, sendo homens experientes de rio, de mar, né, que pescava, eles viram, né, que aquela tempestade estava muito forte para eles. Os braços não aguentavam mais, né? Além do medo, tinha uma exaustão, né? Os seus músculos já não aguentavam mais remar. Mas a Bíblia vai dizer que ali tinha uma verdade espiritual. Irmãos, eu creio que essa tempestade se levantou porque Jesus, ele com toda a tua glória, Jesus, ele tem um poder, né? Ele, por ser Deus, né? Além dele ter orado, subido para o monte, cheio do poder, quem sabe ali a manifestação de Deus para testar aquele discípulo.
aquela ventania veio, aquela tempestade veio sobre o mar, o barco estava a quase a dissolver mesmo, quebrar, né, pela tempestade ali. Mas a Bíblia vai dizer que a tempestade ela revela alguma coisa da nossa vida. A tempestade ela vem na nossa vida para trazer um limite humano, para dizer que nós, no meio da tempestade, nós não somos nada. E no momento que a tempestade se levanta na nossa vida, e se nós não fazer como Pedro, clamar ao Senhor, nós não conseguimos vencer a tempestade. A tempestade ela traz um nível de fé. Muitas vezes a tua fé ela é grande, mas quando a tempestade vem bater na tua casa, na tua porta, a tua fé diminui. Muitas vezes você questiona, Senhor, por que tanta provação? Por que tantas lutas que eu estou passando? Mesmo eu orando, buscando a tua face, mesmo eu jejuando, fazendo as coisas certas, muitas das vezes vem mais tempestade do que bênção na minha casa. Então essa questão, muitas das vezes, o nível de fé começa a se abaixar. E a dependência de Cristo. Aí vejamos a dependência de Cristo. Tem pessoas que quando está na provação, ele busca mais a presença de Deus. Mas tem outros não, que no momento de provação, ele desiste de buscar a face do Senhor. Ele disse, não dá para viver dessa forma. Não tem como eu ser um cristão ser provado. Eu sendo um cristão e sendo tanto provado assim, a pessoa se afasta da presença de Deus. Mas tem outros não, que sabem que tudo que vem, né, sendo bom ou sendo ruim, é Deus que faz. Foi assim que Jó reconheceu a grandeza de Deus. E a grandeza de Deus, ele reconhecendo, a Bíblia vai dizer que Deus multiplicou tudo em dobro para Jó no final. Porque ele sabia que do céu não só vinha a bênção, né? Também vinha a aprovação. Jesus, ele se aproxima no meio da escuridão. Os discípulos estão apavorados. Aquilo está tudo acontecendo. E Pedro, os discípulos vê alguma coisa se aproximando. E quando ele vê isso se aproximando, Jesus ele veio na quarta vigília da noite. Era entre 3 horas às 6 horas da manhã. Estava escuro ainda. E Jesus ele aparece na hora do cansaço. No cansaço extremo. Os discípulos já não conseguem mais. A hora em que Jesus aparece, traz uma esperança humana e diminui aquela ansiedade. Deus, ele frequentemente, ele aparece quando, irmãos, a nossa força acaba. Quando a nossa força acaba, Jesus, ele aparece na nossa vida. Muitas vezes, enquanto nós temos força, Jesus deixa a gente passar aquela provação, para que no momento que a gente já não aguenta mais, quando a força está acabando, ele se apresenta na nossa vida. Ele tem o controle. No momento que a nossa força está acabando, já não temos mais controle, tudo acaba, somente permanece a fé. Aí sim, irmão, o que parecia uma ameaça começa a ser um presente ou a presença divina. No momento que ali estava quase acabando, a presença de Deus se apresenta no meio daquela tempestade. Jesus ele declara 3 coisas. Tem bom ânimo. No momento que a gente tem bom ânimo, no momento de frustrações ou de luta ou de dificuldade, traz uma cura sobre a nossa vida emocional. Antes do milagre físico, antes de tudo, Deus fortalece o nosso interior. Antes de mudança exterior, Deus ele muda dentro de nós, que é no momento que a gente reconheça que nós somos nada,
e traz uma mudança de dentro para fora. É o momento que você diz, Senhor, não aguento mais. Aí você coloca Deus, fala, Senhor, eu não posso mais fazer nada, mas tu pode fazer tudo para mim. Você deixa o teu eu, a tua carne, e começa a clamar de dentro para fora. Isso significa aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta de dentro para fora, mostrando a grandeza de Deus na nossa vida. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E ele vai dizer, eu sou. Primeiro ele diz, tem bom ânimo. Segundo ele diz, eu sou. Eu sou é uma expressão divina, como eu disse, que Deus se apresentando ali para Moisés. Jesus se revela também uma autoridade divina. A identidade messiânica. A presença soberana. Ele disse, eu sou. Sou eu que mudo a tua vida. Sou eu que mudo o teu quadro. Sou eu que mudo a tua situação. Sou eu que entro na tua casa. Sou eu que mudo a tua família. Sou eu que restauro o teu sonho. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu tudo para você. Não é apenas uma ajuda chegando. O eu sou entrando na crise. Sabe aquela crise que você não aguenta mais? O eu sou entra na crise e disse, eu sou o que muda. Primeiramente ele diz, a primeira fase, tem bom ânimo. E ele disse, eu sou. E por fim ele disse, não temas. Essa palavra ele dizendo para Pedro, não temas. O medo paralisa aquilo que é fé poderia realizar. O medo paralisa aquilo que a fé poderia realizar. Medo, olhar para o vento. Ele estava com medo de olhar para o vento. Só que a fé representa a voz. Pedro, enquanto estava dentro do barco, Pedro ele se sentia firme, porque ele estava com seus pés firmados no madeiro daquele barco. É diferentemente quando ele sai do barco. A fé de Pedro ali, quando Jesus se apresenta dizendo eu sou, não temas, né? Pedro ele tem uma firmeza, por quê? Porque ele sabe que ele está com seus pés firmados em alguma coisa. Pedro ele não pede ali o fim da tempestade, ele podia ter falado, Senhor, né? Quando ele se assusta e Jesus se apresenta ali como um fantasma e diz, eu sou Pedro, né? E ele pede para ele podia ter pedido, Senhor, que acalma a tempestade, né? Tem um fim, né, dessa tempestade, coloca o nosso barco em segurança, né? Ele podia ter pedido isso aí, manda, aí o que ele vai pedir? Manda que eu vou contigo. Aí Jesus fala assim, já que você quer vir, vem Pedro. Eu creio que os outros discípulos, eles queriam segurança, porque eles não foram no meio da água, eles não entraram na água, eles queriam o quê? Ver Jesus fazendo mais um milagre. O discípulo andava com Jesus, via milagre acontecendo. Todo momento Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava vida, Jesus ressuscitava. E ele via todos esses milagres. Mas
eles não tinham fé de repreender o mar, de repreender o vento. E Jesus, ele queria ver os discípulos dele agindo como tais. Como assim ele estava ensinando? Eles eram discípulos. Discípulos, Jesus discipulava ele, então eles tinham que aprender com o mestre. Mas ali Jesus via que eles, tudo que via, não aprendia. Parecia que os discípulos ele não tinham aquela vontade própria de aprender com Jesus e exercer a mesma função. O nível de Pedro espiritual estava forte no momento que ele viu o mestre, porque ele estava dentro do barco. Pedro queria se aproximar de Jesus. A fé verdadeira deseja isso mesmo, a gente sempre está perto de Jesus, estabelecendo a nossa fé. Então, no momento que nós estamos afastados de Jesus, e quando a gente começa a passar provação, a gente quer buscar Jesus e se aproximar dele para que a gente fique livre daquele problema. Porque tem problema espiritual, tem problema cotidiano nosso, o problema dia a dia que nós temos, que muitas vezes a gente vê que não cessa e a gente busca a presença de Jesus e fala: Senhor, só o Senhor para cessar essa tempestade na minha vida. A Bíblia vai dizer que Pedro ele queria se ajuntar, se achegar próximo de Jesus. E Pedro ele vê a dificuldade no momento que ele pisa na água. A Bíblia vai dizer que o vento bate nele, ele sente medo. Pedro ele não andou sobre as águas. Eu vejo aqui que Pedro ele andou sobre a palavra de Jesus, porque quando Jesus chama ele, ele cria aquela força, aquela vontade e vai ao encontro de Jesus pela palavra de Jesus. Mas quando ele coloca os seus pés sobre as águas e o vento bate em tuas pernas, ele vê que aquela água não é dura, é uma água mole. E ele se sente descendo para baixo, ele clama ao Senhor. E esse clamor, muitas das vezes, acontece com nós no momento que a gente vê se afundando de tanto luta, tanto problema. Mas Jesus hoje, ele te chama, um chamado diferente, diz: eu sou contigo. Eu sou no teu problema, eu sou na sua dificuldade. Você pode passar a luta que for, no momento que você coloca Jesus como base de tudo na tua vida, a esperança, a mudança de vida. Aonde existe uma palavra de Jesus, existe sustentação sobrenatural. A palavra de Jesus, ele nos sustenta. Ele traz sobre a nossa vida um sustento espiritual. O barco representa uma zona de conforto. É que eu estava dizendo, Pedro estava no barco, estava se sentindo seguro. É uma segurança humana. A fé é limitada e coletiva. As águas representam impossibilidade, circunstâncias naturais. Andar sobre as águas representa viver acima da limitação natural. Pedro não conseguiu andar sobre as águas, mas ele foi obediente à palavra do Senhor. Quando Jesus chama ele, ele vai pela fé. 7 verdades espiritual e central na nossa vida. A presença de Jesus não me impediu
não impede a tempestade. A presença de Jesus não impediu a tempestade. A voz de Jesus venceu o medo. A palavra de Jesus traz o sustento impossível. Quem sai do barco experimenta o sobrenatural. Hoje existe 3 tipos de pessoas: os que estão aprovados no barco, os que vê Jesus e duvida, e os que decidem andar pela fé. Os que estão aprovados nos barcos são aqueles que, mesmo na hora da dificuldade, ele não sai do barco. O barco significa Jesus. No momento que nós estamos na embarcação, nós temos um alvo, é chegar à terra prometida. Qual que é a terra prometida do cristão? É a vida eterna com Cristo. Os que vê Jesus, mas duvidam, são aqueles que comeram do milagre, viveram do milagre, receberam o milagre, viram a presença de Deus, mas se afastou da presença, sumiu da casa do Senhor. Só foi para buscar a presença, o milagre, quando recebeu, saiu. E os que decidem viver, vê Jesus e duvida. E os que decidem andar pela fé. Jesus, quando ele separa 70 discípulos, ele vai mandar andar de 2 em 2. Ele disse: não leva alforjes, não leva roupas e nem alparcas. Vai da forma que você está, só com as suas vestes do corpo e sua sandália. Chega na casa e diz: a paz seja convosco. E aqueles que recebem a paz, você entra, come e bebe tudo que oferece ali na mesa. Aqueles que não receber, sacode a poeira e siga o teu rumo para outro lugar. Isso é andar pela fé. É acreditar que o dia do amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Será que você teria coragem, como Pedro teve, de colocar os pés nas águas? Pedro ali, ele mostrou que, mesmo ele reconhecendo a sua fraqueza, ele ouviu a voz do Mestre e obedeceu. E quando nós ouvimos a voz do Mestre e obedecemos, o Senhor nos abençoa. O Senhor traz mudança na nossa vida. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa. Que o Senhor possa entrar no teu celeiro, na tua finança. Que o Senhor possa abençoar a tua família. Que o Senhor possa abençoar a tua esposa, o teu esposo. Que o Senhor possa salvar os teus filhos. Que o Senhor possa restaurar a tua casa. Esta palavra é uma palavra de fé ao teu coração. Não importa a tempestade que vier em tua casa, seja ela de frente, de lado, de costa na tua casa. Não importa se a tempestade vem ao contrário, para querer destruir a tua fé. Uma coisa que você tem que crer: se Jesus está na porta, se Jesus está no teu barco, pode vir a maior tempestade, a voz do Senhor vai fazer ela calar. A tempestade vai ter que acalmar. O Senhor pode até deixar que
o mar vem se levantar na sua casa. Mas se ele não estiver andando sobre as ondas ao teu encontro, ele vai estar deitado na polpa do barco. Uma coisa, o vento e o mar vai ter que obedecer à voz do Criador. E no momento que nós temos o Criador como base da nossa vida, a esperança, a bonança, a transformação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Que o Senhor, nesta madrugada, possa entrar na tua casa e mudar a tua situação. Abra a porta da tua casa e diz: Jesus, entra na minha casa. A tempestade se levantou, mas pela tua palavra a tempestade vai se acalmar. Esta é uma mensagem do teu amigo e irmão em Cristo Jesus, Claudinei Leal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.